Ministro Dias Toffoli será o relator no Supremo Tribunal Federal da ação que pede a suspensão da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. A defesa do político pediu que a corte torne sem efeito a decisão do TSE. O magistrado foi escolhido por sorteio para analisar a solicitação feita pelos advogados do ex-procurador da República. No recurso apresentado, Deltan Dallagnol pede que a Suprema Corte reverta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros da Justiça Eleitoral decidiram por unanimidade cassar o registro de candidatura do político do Podemos em julgamento que aconteceu no dia 16 de maio. O pedido junto ao STF foi apresentado pela defesa de Deltan na última quinta. Os advogados argumentam que Dallagnol corre o risco iminente de ser retirado de seu posto como deputado federal com lastro em veredito judicial. Segundo eles, a decisão é questionável em diferentes frentes e pode vir a ser revertida por meio de recursos. No documento, a defesa do paranaense também questiona o fato de, antes mesmo da decisão do TSE ser publicada, já havia um procedimento na Corregedoria da Câmara para retirá-lo do cargo em cumprimento à determinação da Justiça Eleitoral. O recurso de Deltan não tem prazo para ser analisado pelo ministro Dias Toffoli. Além disso, uma eventual decisão liminar que suspenda os efeitos do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral vai precisar passar por um referendo no plenário da Corte. Tá, e portanto, o Deltan Dallagnol tentando ali ainda manter-se no cargo é muito difícil, né? Ele fez ali o que tinha que ser feito, mas é muito mais um procedimento formal do que chance real dele ter a situação revista. Ontem teve um ato aqui em Curitiba, reuniu bastante gente na Boca Maldita. Pra você ter uma ideia ali, né? Lembre-se da Boca Maldita, aquela primeira quadra ali, que é a Luiz Xavier, estava cheio de gente ali, tinha um caminhão de som, enfim. Mas a questão está concentrada em Brasília. E por lá, me parece que o humor do universo político é de resolver a vida do Dallagnol, deixando ele inelegível. A chance é quase zero dele conseguir um revés, Pedro, pelo menos na minha análise. Eu, se tivesse que apostar algum dinheiro, apostaria que ele não vai conseguir recuperar o mandato, principalmente depois do sorteio. E eu não digo que tenha nenhum tipo de combinação do Toffoli, não vou nem entrar nessa seara, mas ele tem um alinhamento de votação com outros ministros por ter um entendimento jurídico parecido. Então, a chance de que ele acompanhe aquilo que foi construído pelo TSE é enorme. Ele é muito próximo do Alexandre de Moraes. Não vamos esquecer aqui vários outros processos em que eles atuaram de forma conjunta. Então, a situação tem que ser tratada como ela é, já Inês morta, e se discutir como serão conduzidos os espólios ali da Lava Jato. A gente vai comentar a manifestação de ontem, mas tem vários aspectos simbólicos que vale a pena a gente entrar depois de acompanhar as informações. Agora, a situação do Deltan, ele hoje é um deputado que está sem mandato, né, ficará sem mandato concretamente, mas não é um defunto político. Pelo contrário, a capacidade de mobilização e de agitação política ainda segue firme e forte. Ele será um ator importante, tanto em 24 quanto em 26. Olha só para trazer essa noção, para a gente ter uma noção nacional disso, tem uma boa reportagem do jornal O Globo, escrevida aqui pela Luísa Marzullo, que faz uma conta assustadora. O Brasil registra um deputado cassado a cada 2 semanas neste ano. Eu vou repetir o dado. O Brasil cassou um deputado a cada 2 semanas de janeiro até esse momento. Então, a reportagem do Globo traz lá o Deltan Dallagnol, traz lá o Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, também tem a cassação aqui dos deputados do Ceará, foram 4 deputados do PL, partido de Bolsonaro, cassados no Ceará por uma suposta fraude na cota de gênero. Aí também teve no Mato Grosso do Sul Rafael Tavares, PRTB, cassado. Aí também tem deputados do Rio Grande do Norte, o mais votado, Wendel Lagartixa, do PL, né, que teve o registro de candidatura indeferido pelo TSE. Aí também tem aqui na Paraíba o Márcio Roberto, do Republicanos, cassado. Também temos aqui mais deputados cassados, o Uner Augusto, do PRTB, lá de Minas Gerais. Aí temos também aqui, segundo a própria reportagem, esse não foi cassado ainda, mas o Nicolas Ferreira, que está no radar ali para ser cassado. Temos a Carla Zambelli, perdão, que também está no radar. Então,
Eu falei aqui só alguns, e você veja que todos são conservadores ou liberais. Todos são conservadores ou liberais. Esquecendo aqui do Rogério Marinho, senador que teve um processo de 20 anos atrás, trazido à baila para tentar caçar. Será que eles estão preocupados com o processo antigo do Marinho, ou porque o Marinho é uma grande liderança no Senado, que é uma pedra no sapato do Pacheco? Pacheco que dorme em berço esplêndido, não faz nada. Então é isso. Esse é o Brasil que vivemos. Aqui não é opinião, aqui são fatos. Trouxe aqui a lista, que não é nem minha, é do jornal O Globo, que coloca que a cada semana nós temos, duas semanas nós temos pelo menos um deputado caçado no Brasil, e nenhum deles é de esquerda, Pedroso. Nenhum deles é de esquerda. Eu não escutei o nome do Rede, não escutei o nome do PSOL, não escutei o nome do PT, do PCdoB, nenhum desses. Eu fico surpreso, será que nenhum desses, já que eles acusaram lá o Rogério Marinho, teve algum problema na época em que foram vereadores? Ninguém nunca foi acusado de rachadinha. Pelo contrário, o que a gente tem acompanhado é uma reabilitação desses parlamentares. Veja o que aconteceu com o Sérgio Cabral, foi liberado. Eduardo Cunha, liberado. Então você começa a olhar algumas tendências desse tipo de decisão e você começa a ficar preocupado. Será que é uma lupa que você tem sobre determinados políticos, ou você tem ali realmente a corrupção, ela escolheu algumas legendas e ali ficou? Eu tenho dúvida de que de fato seja isso. E mais do que tudo isso, é o desrespeito com o voto popular. Quantas vezes a gente escutou durante a campanha aquela fala sobre a democracia, sobre respeitar a democracia, e eles estão aqui tendo um comportamento, ou parecem ter um comportamento muito antidemocrático. Então é assustador. Pegue a quantidade de votos de todos esses parlamentares e enxergue qual o percentual da população que teve o seu direito de escolha de representantes tolhidos, e a gente vai conseguir avaliar a saúde da nossa democracia. É muito preocupante. Sobre os atos, né, de ontem, que a gente vai aprofundar aqui, muita gente deixou de ir, Mark. Eu conversei com algumas pessoas: opa, você foi na manifestação? Como foi? Não fui, eu tive medo. Então veja, o próprio clima de medo tem atingido parlamentares e as pessoas comuns, porque justamente ninguém sabe de que forma serão tratados ali por manifestar alguma divergência sobre certas correntes ideológicas. É preocupante. Então quem diz que a democracia está saudável está com o termômetro quebrado. E depois de um adiamento, o ex-procurador da República presta hoje depoimento na Polícia Federal. Em entrevista à Jovem Pan News, o Deltan Dallagnol disse que Moro é o próximo alvo de perseguição. Exatamente, estou puxando aqui as informações a respeito desse assunto, porque a oitiva de Deltan Dallagnol estava agendada para a última sexta-feira, mas a defesa do deputado pediu adiamento, alegando que ele só teve acesso às informações do processo pouco antes do horário marcado. O parlamentar descobriu que foi intimado para depor como investigado por causa de uma entrevista que ele concedeu sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato dele. Com isso, a corporação acatou o argumento do político e reagendou para hoje o depoimento. Na última sexta, o político paranaense concedeu uma entrevista à Jovem Pan News. Durante a sua participação, Deltan Dallagnol classificou a cassação de seu mandato como uma perseguição da esquerda. Ele ainda reforçou que acredita que o ex-juiz e atualmente senador Sérgio Moro, do União Brasil, pode ser o próximo alvo dessa perseguição. A gente vai acompanhar um trecho do que ele disse. Agentes da Lava Jato estão sofrendo todo tipo de retaliação. O Sérgio Moro pode ser o próximo, o Bretas lá no Rio de Janeiro afastado, o Eduardo Elrage punido com uma demissão convertida em suspensão, o Diogo Castor aqui punido. Por quê? Porque foram pessoas que se dispuseram a lutar pelo que as pessoas sempre quiseram e nunca conseguiram, querem enfrentar os grandes poderosos que praticam tanta corrupção no Brasil. E justamente nós, que demos esse passo à frente, nos dispusemos, a gente está sendo alvo agora de uma artilharia pesada, metralhadora, bomba, canhão contra nós e tudo quanto é jeito, das pessoas que reocuparam suas posições do poder, que foram investigadas, acusadas pela Lava Jato. Então a gente vê uma sucessão de decisões que você precisa ser muito ingênuo e não entender o que acontece em Brasília para você acreditar que é uma série de coincidências e que não existe aí uma reação do sistema. Veja que quem a gente investigou, processou, tá lá, tá na presidência da República dizendo que quer vingança das pessoas da Lava Jato. Existem várias pessoas que querem posições do Supremo. E aí, como disse o professor, o jurista Joaquim Falcão, ele diz: existe um risco de uma servidão voluntária daqueles que almejam, que ambicionam. Não tem nada errado a pessoa ambicionar um cargo no Supremo. O risco é da servidão voluntária daquelas pessoas que buscam cargos no Supremo e que querem agradar quem pode conduzi-los àquele lugar. Então a gente vive hoje uma situação de retrocessos, de ataques, de uma vingança do sistema contra nós. Nós sabíamos que isso podia acontecer.
E ontem à tarde, apoiadores do ex-procurador da República participaram de um ato no centro de Curitiba. Com cartazes e faixas, os manifestantes repudiaram a cassação do deputado e pediram apoio na luta contra a corrupção. Quem participa com a gente pelo YouTube está vendo aí as imagens dessa manifestação no centro da capital. Durante o ato, Deltan Dallagnol chegou a caminhar no meio da multidão e cantou o hino nacional. Os órgãos oficiais não divulgaram a quantidade de público que compareceu à manifestação. Tinha bastante gente lá, mas infelizmente, né, a situação lá em Brasília não é boa para Deltan Dallagnol, e muito provavelmente vai ser mantida a decisão. O deputado federal mais votado do estado perdeu o cargo. Ele, essa semana, inclusive, deve ter o afastamento oficial lá da Câmara. E a pergunta que fica é essa, né? Quem será o próximo? Segundo o Deltan, será Sérgio Moro. E a gente falou aqui vários outros nomes, como Nicolas Ferreira, Rogério Marinho, Carla Zambelli, outros nomes que já foram, né, retirados da vida pública na prática. E eu lembro, Pedroso, que são decisões que afetam praticamente uma década. Cada um deles perde o direito de disputar eleições por até 8 anos. Então, a solução que está sendo dada para muitos deles é definitiva. Daqui 8 anos já mudou o cenário completamente, outras lideranças já surgiram, o mundo é outro. Então muitas destas decisões estão ceifando para sempre alguns homens públicos. E olhe, não são simplesmente esse CPF. Pega o Deltan Dallagnol, você pega o Sérgio Moro, pega o Rogério Marinho, você citou o Nicolas Ferreira, eles são ali pessoas que representam ideias. Então você também tira a liberdade do eleitor de escolher aquelas pessoas que ele entende que têm seus princípios, os seus valores, as suas ideias, a forma de conduzir o mandato. Quando ali o Deltan fala dessa servidão voluntária, isso vale também para os dirigentes partidários. Será que eles vão colocar nas próximas chapas pessoas que podem ser afetadas ou podem ser caçadas? Será que essa estratégia de ter líderes que combatem, inclusive, processos de corrupção, eles vão continuar atuantes? Porque é isso, você cria uma estratégia de intimidação, as pessoas não avançam. E sobre o ato de ontem, eu quero chamar a atenção sobre uma questão. Foi possível verificar vários políticos compondo ali, que gostariam de tentar pegar o espólio, mas me parece que a população está bastante atenta, Mark. Então muita gente foi aplaudida, o Faur foi aplaudido, outros deputados estaduais também foram ovacionados, mas um senador aqui do Paraná que tentou ali fazer uma fala, em um determinado momento foi vaiado. Foi o único político vaiado, foi o Oriovisto, que tentou de alguma forma se comunicar com aquelas pessoas, mas elas perceberam que concretamente ele tinha apoiado ali o Rodrigo Pacheco, apoiou outras decisões, ele foi rejeitado. Então, para quem pensa que vai conseguir simplesmente tirando uma foto, aparecendo de papagaio de pirata nas manifestações com o Deltan, pegar o espólio da votação dele, está enganado. O eleitor, os manifestantes estão bastante ativos, inclusive na obtenção de informações para saber quem é quem nesse processo. Então, se o cardápio tiver essas opções, dificilmente vão levar gato por lebre. Agora, deixa eu falar aqui, inclusive a entrevista com o Deltan Dallagnol, uma entrevista exclusiva que ele deu aqui à Jovem Pan News na sexta-feira. Ele deixou o depoimento da PF e veio aqui diretamente para contar os bastidores desse depoimento e também falar sobre o que está acontecendo. Ele deixou claro, é até legal o mundo político rever a entrevista para entender o que ele vai fazer daqui para frente. Ele falou mais de uma vez que o objetivo dele agora é criar novas lideranças. E essa foi a frase. Então tem muita gente ali que quer agora colar nele, achando que vai ficar com espólio eleitoral. Pelo menos o que o Deltan tem dito é que, se não reverter mesmo, né, a situação, o que ele quer fazer é criar novas lideranças. Inclusive, né, há um pré-acerto com o partido dele, o Podemos, para ele assumir a fundação do partido, que é um braço do partido que faz ali a formação política, que busca novas lideranças, e esse é o objetivo dele agora. Não, tá bom, tô fora do jogo eleitoral, mas o partido tem várias outras funções na sociedade, uma delas é fornecer formação política às pessoas. Eu quero trabalhar nisso, eu quero ativar novas lideranças. Então o pessoal aí mais antigo, não sei se vai ter aí sucesso nessa puxação de saco aí no final, que é isso mesmo, tem muita gente ali que tá dando graças a Deus, tá ali do lado tirando fotinho, faz selfie de cima do caminhão, mas tá feliz da vida porque tá achando que vai se beneficiar com isso, o que é lamentável. Mas o jogo político é nojento assim mesmo. Então muita gente que tá no teu lado dando um sorriso, na verdade quer que a outra faca te dá
uma facada por trás. Mas do jogo político é isso mesmo. Vamos acompanhar para ver como essa história vai terminar. Mas agora, Pedroso, as pessoas não são mais idiotas. Elas sabem quem é cada um no jogo. E é esse o problema que boa parte dos antigos políticos não conseguem entender. Pode até caçar um aqui, outro lá, mas o que começou agora não vai parar. Tanto os votos de esquerda, que são consolidados ideológicos, como os votos da chamada direita, que tem conservadores, liberais, tem vários espectros ali, mas né, podem colocar o guarda-chuva da direita. Vai lá. As pessoas sabem o que acontece, sabem o histórico de cada um. As pessoas vão fazer como fizeram com o Lula semana passada. Você veja, ele indicou o Zanin. E aí falou, lembram? Não, todo mundo sabia que eu ia indicar o Zanin. Imediatamente as pessoas foram lá e recuperaram a fala dele na campanha eleitoral. Não tem nem um ano atrás que ele disse exatamente o contrário, que não era para indicar amigos pro STF. Então, as pessoas com as redes sociais, alô políticos, não são mais as mesmas. As redes sociais são a memória pública. O pessoal brinca ali que o print é eterno. Então é isso. Então as contradições que vocês sempre externavam, mas muitas vezes isso não vinha a público, porque você pega ali 20 anos atrás, dificilmente um veículo de comunicação dos grandões aí ia colocar no ar, ele falou outra coisa há poucos meses atrás. Talvez aqui a Jovem Pan, o Grupo RIC, mas os grandões, não, ia passar batido, indicou, faz uma análise aqui e a vida segue. Não, as pessoas estão usando o retrovisor quando é preciso. E é isso que muitos políticos antigos não entendem. Eles olham, mas meu Deus, na época da eleição eu distribuí dinheiro pra caramba, eu falei não sei com quem, eu comprei a liderança lá da Associação de Moradores, eu falei com o vereador lá da cidadezinha e não deu o voto que eu precisava. É porque esse sistema antigo até consegue fazer alguma coisa ainda hoje, mas ele já está dando sinais de fadiga, Pedroso. Sabe aquela fadiga de material? E vai cada vez ficar pior para quem vive do voto estruturado, digamos assim. Que as pessoas estão mais ligadas sim, e elas hoje sabem lembrar, até pelas redes sociais, do que foi dito ali dias atrás. E até o medo, Marco, eu quero fazer um comentário rápido. Seguinte, até o medo, ele acaba influindo menos na hora do voto. Pega, por exemplo, a eleição presidencial. Todos os institutos de pesquisa erraram. Todos aqueles analistas falam, não, vejam só, as pessoas não estão em tanto volume contra o candidato do PT, em prol do Bolsonaro, ou o contrário. Na urna a gente percebeu que a diferença foi muito menor. Então, muitas vezes tem gente com medo de ir até as manifestações, medo de se manifestar publicamente, até nas redes sociais, mas na hora da urna, na hora do voto, a manifestação ali no quentinho, no segredo, tem dado as respostas. Então, a política mudou de fato e não adianta querer ser papagaio de pirata que no final toma pedrada. Foi o que aconteceu ontem. E que eu percebo muito, Pedroso, você pega ali os senadores do Paraná, por exemplo. Eles vivem numa bolha ali, no carpê azul lá do Senado Federal, e se esquecem de conectar ele lá das ruas. Daí quando o cara vem pra rua, escuta o que escutou aí domingo, foi vaiado, é isso? Isso mesmo, vaiado. Por eu visto, foi vaiado. Né? Flávio Arnes não apareceu e o Sérgio Moro também não apareceu. Nenhum dos senadores do Paraná estiveram ali na manifestação. Isso é sintomático. Vale a gente analisar o porquê de tudo isso.